Bem, hoje nosso assunto vai ser sobre propósito, né? Semana passada nós conversamos um pouco a respeito da questão do autoconhecimento e a gente vai dar uma recordadinha, vai ver o que nós falamos a respeito disso e depois nós vamos entrar no assunto de hoje. E hoje talvez seja o último assunto mais filosófico, mais teórico, assim, né? E depois a gente já vai para, como diz o pessoal, nós já vamos para action, né? Nós vamos para algo mais já direcionado. Então, né, o propósito, né, é a trilha, dentro dessa linha que a gente está falando, da trilha do amor, né? É o alimento que a gente tem durante o caminho. A gente viu que a questão do autoconhecimento, ele alimenta na nossa alma. E esse autoconhecimento ele tem que passar, não que tenha que passar, mas assim, a gente, quem é cristão, normalmente vai fazer isso com a companhia do Espírito Santo. Por quê? Se a gente acredita que Deus que nos criou, automaticamente, quando ele nos criou, ele pensou em alguma coisa. E esse autoconhecimento é justamente o desvendar, a revelação dessa alguma coisa. Por isso que o autoconhecimento é um alimento para a nossa alma, né, e que deve vir do Espírito, porque dentro do Espírito nós vamos ter uma maior abrangência, né, um maior conteúdo a respeito desse assunto. E a gente viu também que a gente precisa se conhecer para simplesmente amadurecer. A base de uma vida significativa, ela vem por a gente saber por que a gente age assim, por que a gente pensa assim, por que naquela situação eu faço isso e não faço isso, o que eu tenho que mexer ou que fazer para me mudar. Bom, então, né, essa base para essa vida com significado, ela passa por a gente se conhecer, a gente conhecer as nossas reações, conhecer como que a gente reage diante das coisas e como que a gente responde essa pergunta simples, num primeiro momento, mas muito profunda, né? Quem que sou? Quem sou eu? Né? Por que eu existo? E a gente deu algumas dicas de ferramentas, que é o DISC, os perfis de personalidade, estudo de temperamentos, estudo das 12 camadas da personalidade. Inclusive, eu até conversei para as meninas, aí é só meninas, meninos não entram. Tem a Pamela, é uma amiga nossa, e ela está montando não um site, mas tipo um portal, para justamente ajudar as mulheres nesse processo. Então, é mulher falando para mulher. E ela vai trabalhar muito essa questão de temperamentos, as 12 camadas, ela tem bastante conhecimento nisso. Quem quiser fazer parte disso, porque assim, o programa dela está fechado, não entra ninguém. Mas eu conversei com ela a respeito de abrir essa sessão para vocês. Então, depois vocês me comunicam e eu vou juntar as pessoas que têm o interesse disso para poder participar. Eu sei que tem um custo, mas eu não sei de cor, mas é coisa de 20 e poucos reais, alguma coisa assim por mês. Tá certo? E ela vai trabalhar, eu não sei bem assim, mas eu creio que são lives semanais, tem exercícios, material de leitura, enfim. A ideia dela é conduzir, né, claro, as mulheres, né, para que elas sejam mulheres fortes, mulheres atuantes dentro do contexto que a gente vive. E é claro, estudo dentro de uma base bíblica, dentro do que a Bíblia nos orienta a respeito disso. Então, depois vocês me lembrem desse detalhe que eu vou, quem quiser participar, eu consigo ainda, ela disse que vai abrir uma exceção e me dá um link para que vocês possam entrar lá mesmo, estando fechado. A gente viu também, né, que essa questão do autoconhecimento,
vai nos ajudar a agir com mais racionalidade, né? Vai identificar nossos pontos fracos e também nossos pontos fortes, né? Nossas barreiras e onde que a gente pode ir sem medo. Ele nos auxilia na construção da nossa, né, da inteligência emocional, da inteligência de relacionamento, né? Ele vai trazer o que a gente tem de ruim, né? Vai trazer o nosso esterco, que é bosta em nós, e vai transformar isso em planta, em algo produtivo, que é o quê? O aprendizado. Então, a gente vai pegar algo, né, que é ruim e transformar bom, transformar as nossas falhas numa fonte de aprender e de, no mínimo, aprendi como não fazer determinada coisa. E é claro, tudo isso vai nos levando a uma vida mais equilibrada, uma vida mais tranquila. E aí a gente vai poder o quê? Ter relacionamentos melhores, a gente vai fazer a integração do nosso ser com as nossas circunstâncias, com o nosso meio ambiente, com as pessoas que estão à nossa volta. Nós vamos saber como é o meu jeito de expressar, como que eu faço para expressar todo esse eu que eu estou descobrindo. E essa integração dentro dessa expressão e dentro dos relacionamentos vão constituir o que as pessoas conhecem como nós, né? Como o Pierre, como o Carlos, como Jaqueline, Daiane, enfim, todo mundo aí. E é claro que tudo isso vai nos gerar um relacionamento interno, né? A gente, como empresa, com essa circunstância que a gente chama de INCLA, então nós teremos relacionamentos mais maduros, né? Relacionamentos que gerarão frutos, relacionamentos que nos farão crescer. Então, essa arte do autoconhecimento é a maior viagem que a gente pode realizar. Eu gosto de ter sempre em mente essas palavras, né? Então, hoje o mundo ele prioriza o ter. Só que não existe o ter se eu não for, se eu não ser primeiro. Né? É mais ou menos essa ideia da semente, né? A semente, ela contém toda a planta. Ela tem todo o potencial de virar a planta e de chegar ao fruto. Mas existe um caminho. Né? Se a semente fala querer virar fruta, ela vira? Não tem como. Ela primeiro tem que ser plantada numa terra, tem que ser aguada, regada, colocada adubo, ela nasce, vira uma planta, vira uma árvore, depois que vem o fruto. Então, o nosso caminho na vida é mais ou menos isso. Primeiro eu descubro quem eu sou, começo a fazer coisas, e nesse fazer coisas me ajuda a descobrir quem eu sou, e depois disso, de alguma forma, começa a nos dar um retorno, começa a trazer coisas para a gente. Né? A gente, como dentista, né? Eu sou dentista, estudei, fiz curso, pratiquei, né? Atendo, esse é o fazer. Né? Depois que eu aprendi a fazer, dominei a técnica, eu começo o quê? A ser remunerado por isso. A nossa remuneração ela está ligada justamente a essas aptidões que nós vamos desenvolvendo, que é uma parte do nosso ser. Uma outra comparação que eu gosto muito é essa questão do carro, do piloto e da estrada. Então, o nosso corpo é o nosso carro, é quem nos leva, é quem faz, é quem executa. A nossa alma é o piloto, é quem pensa, quem direciona. E a estrada? A estrada tem a ver com propósito. E propósito vem de onde? Vocês vão saber no final da aula, né? Mas já adiantando, é bom que esse propósito seja ligado ao espírito, que ele tenha algo transcendente, que venha do alto. Tá certo? Então vamos entrar, né, no nosso assunto propriamente dito. E eu gosto de fazer, sempre que eu vou estudar, eu gosto de fazer exercício gramatical, né? Pegar as palavras, olhar significados, olhar em latim. Então, eu fiz esse exercício. Olhei também o significado de propósito dentro do manual de orientação que a gente tem, que é a Bíblia. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essas coisas. Então, dentro do dicionário, propósito vem de propósito do latim, que é intenção, resolução, decisão, intento, né? É o modo, é o jeito como eu escolho fazer algo. Então, isso tem a ver com propósito. É uma grande vontade de realizar ou alcançar alguma coisa. É um desígnio, né? O que eu quero alcançar.
aquilo que eu quero atingir, qual que é o objetivo, o que eu quero fazer, ou tenho uma intenção de realizar. Então, tudo isso tem a ver com propósito. E vocês percebem que existe um movimento aí que é de escolha. Então, o propósito ele passa por uma decisão, né? É um corte, é uma ruptura com algo. Então, se eu direcionei a minha vida para algum objetivo, provavelmente eu tive que fazer uma cisão com outros. Então, o propósito é a coisa da nossa vida que vai o quê? Direcionando a nossa energia, né? Que vai nos rumar, né? Que vai nos direcionar, aliás, para algum canto, para um propósito, né? Como a própria palavra fala, mas que vão, né, mirar a nossa vida em direção a algo. Salmo 138 é bem interessante. Lá, eu procurei alguns lugares onde que a palavra propósito aparece. E no Salmo 38, assim, a gente aqui está só o versículo 8, mas lá fala, né, o salmista vai prestando como se fosse um culto a Deus. Ele coloca-se numa posição de louvor, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo a ação do Deus na sua aflição, louvando Ele. Depois, se vocês quiserem ler o Salmo todo, é bem interessante. E logo, né, depois que ele fez toda essa oração, depois que ele louvou o Senhor, pediu que o Senhor permanecesse para sempre, ele justamente entra nisso, né? O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Então, isso é uma questão de fé. Então, se lá no autoconhecimento, né, eu percebo essa relação com o Espírito, então aqui, pela fé, né, eu estou crendo que o Senhor vai realizar esse propósito na minha vida. E ele aproveita ainda, né, declara seu amor de novo, declara que sabe que o Senhor permanece para sempre com ele, mas ele entende a sua fraqueza, né, e clama, né, Senhor, mas não me abandone, né, não abandone as obras de tuas mãos. Então ele reconhece a fraqueza dele, ele reconhece que erra, ele reconhece que às vezes foge, que ele tira o foco, que ele tira a mira às vezes desse lugar, desse propósito. Em outro lugar que aparece é lá em Jeremias 29. Aqui o Senhor deixa pistas de quando nos criou. Quando ele nos criou, ele tinha uma intenção. Não era simplesmente, vou criar ali um homem. Fez um homem, beleza. Tinha algo, tinha um porquê. Isso foi criado por algum motivo, né? E ele falou, né? Porque eu, Senhor, conheço os planos que eu tenho para você. Os planos de fazer prosperar, de não causar dano. Hoje a gente às vezes tem uma visão, um pouco adulterada de Deus, né? Aquele Deus malvado, que se eu não fizer isso, ele vai me castigar, né? Pega, põe, esconde, aquela brincadeira de a gente fazer criança, esconde o anel numa das mãos, qual anel que você vai querer? Se você escolheu errado, você vai se danar. E não é bem isso, né? O nosso Deus é um Deus de amor. Aí uma outra tradução, né? Eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal. Para dar fim ao que desejais. Quer dizer, para que você realize o seu propósito. Então, quando a gente fala de propósito, nós estamos falando de um plano. Nós estamos falando de um planejamento, de alguma direção. E olha o tanto que Deus é interessante. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os quais foram chamados de acordo com o seu propósito. Então a gente começa a perceber que, primeiro, existe esse propósito, existe um propósito geral, que eu chamo, um propósito universal, que Deus colocou em cada homem. E que quando a gente direciona a nossa vida nesse sentido, a vida começa a ser mais fácil. Deus age em todas as coisas, em todas as circunstâncias, para o bem daqueles que o amam.
Então, quando nós começamos a perceber isso, quando a gente começa a direcionar a nossa vida, quando a gente começa a parar para se perguntar, né, qual que é o motivo? Né, por que eu estou aqui? Por que eu estou fazendo isso, não aquilo? Né? Isso ligado a um componente de oração, de relacionamento com Deus. Então, nós vamos o quê? Construindo um mapa. Nós vamos tendo uma bússola, algo que vai nos direcionar. E quando você tem um mapa, em geral, a gente se perde menos. A gente gasta menos energia, a gente anda mais rápido, a gente é mais certeiro, a gente cansa menos, a gente tem menos vai e vem. Então, isso, claro, isso é um aprendizado. E daqui para o final, nós vamos conversar um pouco sobre essas etapas, né? Como é que isso funciona, porque a um certo ponto, eu creio que uma boa parte das pessoas vê esse negócio como algo muito, sei lá, muito surreal. Não, não tem isso, o que é propósito? Não, eu faço isso aqui e pronto. Mas eu creio que Deus, ele tem uma identidade, ele tem algo que é você que vai fazer. Isso carece de um relacionamento com ele. E quando a gente descobre isso, a gente começa a ser mais certeiro nas nossas decisões, né? Parece uma coisa, às vezes, óbvia, mas boa parte das pessoas não se dão, né? Não presta atenção para essas perguntas. E se a gente não ficar atento a essa revelação na nossa vida, a vida vai acontecendo, 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 e de repente a gente se perde, a gente está num lugar que a gente não queria estar, vivendo coisas que a gente não queria viver, junto com pessoas que a gente não queria estar. Por quê? Porque a gente não se perguntou, a gente não parou para pensar nisso. E muitas vezes a gente vive dias vazios, sem significados, porque a gente não perguntou o porquê de um dia após o outro. Por que eu existo? Por que eu fui criado? Dona Beth, desliga o microfone aí, fazendo favor. Uai, como que desliga isso? Espera aí que eu vou desligar para a senhora. Deixa eu só abrir aqui. Aí. Cadê a Dona Beth, gente? Roubaram a Dona Beth aqui. Ah, achei a Dona Beth. Pronto. Já está no. Já se mutou aí. Bom, voltando aqui então. É onde que eu estava. Pior que vocês não podem me ajudar, mas enfim. Então, essa questão do porquê, ela vai nos direcionando na nossa caminhada, né? E Deus nos consola quando nós estamos dentro desse propósito, quando estamos fazendo as perguntas certas, procurando o caminho correto, a nossa vida acaba que ela anda como se fosse uma engrenagem que está com óleo. Ela desliza melhor, anda mais. E isso vai andando de tal forma que a gente chega até naquela passagem que Paulo, lá em Gálatas 2, ele fala que já não sou eu mais que vivo, né? Mas o próprio Cristo Jesus, né? O próprio Filho de Deus que vive em mim. E esse é o final da nossa vida. Essa é a nossa intenção. Isso é o que a gente chama de propósito universal. Propósito universal é nós o quê? Sermos um com Deus. Lá em João 17, ele fala justamente isso. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então esse é o nosso propósito universal. Esse é o porquê que o homem foi criado. Ele foi criado para louvar e adorar a Deus. Né? Lá em João, no capítulo 17 de João, é a oração sacerdotal, é a oração que Jesus fez ali um pouco antes dele percorrer a sua via crucis, né?
E é bem interessante a gente olhar para essa passagem, porque ela diz muito do por que a gente existe. Né? Quem é cristão, quem acredita em Deus, esse é um resumo. Esse é o nosso primeiro propósito. Esse é o propósito base. A vida parte disso. A vida eterna está em te conhecer, conhecer a Deus, e Jesus Cristo, que foi o quê? A revelação de Deus no nosso meio. Então, isso está ligado àquela vontade nossa de voltar ao Éden. O que é o Éden? O Éden é um lugar onde Adão vivia em íntimo relacionamento com o Senhor. Todo dia à tarde, o Senhor passava lá, e aí, Adão, tudo jóia? Como é que você está? Até o dia que Adão escolheu não ser mais assim. Então, quando a gente começa a colocar o nosso pensamento nessa direção, o nosso coração começa a arder, a nossa existência começa a expandir, os nossos contatos, os nossos relacionamentos, o nosso próprio conhecimento vai criando novas nuances. E a gente vai melhorando, a gente vai se tornando essa imagem e semelhança de Deus a qual nós fomos criados. Quando a gente vai andando um pouquinho nesse capítulo, lá no versículo 6, né, manifestei o teu nome aos homens que me deste. Eram teus, tu nos confiaste. E eles têm guardado a tua palavra. Então, o que Jesus estava falando aqui? Né? Que a gente foi criado com um objetivo, né? E quem tem o desejo de conhecer o céu ou ter a vida eterna, só conhecerá Deus por meio da palavra que Ele nos deixou, né? Por meio de Jesus Cristo, pela experiência com Jesus Cristo. E outra, passar isso para frente. A nossa missão é aprender isso e depois ensinar aqueles que estão próximos a gente. E assim nós vamos constituindo, né? Nós vamos caminhando, nós vamos crescendo, né? Conhecendo Jesus, conhecendo a palavra, levando seu nome àquelas pessoas que estão em volta da gente, tendo contato, tendo relacionamento, né? E a um certo ponto, nessa caminhada, nós vamos descobrindo as expressões desse nosso eu. Que é o como, né? A maneira que eu vou escolher o quê? A expressar esse propósito. Então, depois, né, lá no versículo 10, ele fala justamente isso, né? Todas as minhas coisas, com licença, por favor. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas são minhas. Então, Deus, quando nos criou, Ele nos entregou tudo que a gente tem. Tudo isso que a gente consegue ver, toda a criação que existe, foi parte dessa revelação. Mas isso tem um fim, isso tem um propósito, que é lá no versículo 21, a fim de que todos sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. E todas as pessoas, todos nós também, né, que aprendam essa unidade, essa inteireza. E foi isso que Jesus veio. Ele veio revelar essa união com o Pai, a fim de que a gente conhecesse o Pai e a partir daí nós pudéssemos religar. Então, o caminho para o paraíso, o caminho de volta para Deus, ele foi aberto por Jesus Cristo. E aqui a gente volta, né? Paulo entendeu bem isso. Entendeu tanto que ele chegou a falar que já não sou eu que vivo, mas o próprio Cristo vive em mim. Porque Cristo vivendo em mim, né, as portas do Éden estão abertas. Cristo abriu o Éden. Essa, né, a partir dessa experiência, desse contato, automaticamente você quer o quê? Levar todo mundo. Né, Pai, a minha vontade é que aonde eu estou, esteja também comigo todos os que me deste, para que vejam a glória que você me deu, porque me amou antes da fundação do mundo. E o que acontece quando a gente começa a ter essas experiências? A gente começa a entender um pouco do nosso porquê, e aí nós estamos falando de um porquê universal, de um chamado universal, de algo que todo ser humano é chamado a viver.
Então, esse gráfico do amadurecimento, ele é mais ou menos isso. Então, quando eu estou no começo, não sei se vai aparecer a setinha aí, não, mas eu estou mexendo nela aqui. Mas ali, naquele campo da insatisfação, da agitação, isso é nosso mau humor, bom humor, mau humor, bom humor, mau humor, bom humor no dia a dia. Quer dizer, toda a nossa energia, ela às vezes está aqui, às vezes ela cai, às vezes ela sobe, às vezes ela cai. É uma agitação, é aquele tanto de coisa para fazer. E, enfim, acaba que a nossa energia desfoca e a gente não consegue, talvez, andar, não consegue caminhar, a gente se sente parado, a gente se sente, talvez, triste. E à medida que nós vamos tendo esse relacionamento, nos aproximando, nós vamos para essa região de contentamento, de quietude, de contemplação. Aqui, a energia fica igual um laser. Ela oscila menos, ela rompe mais, ela tem mais força, uma força concentrada. A gente fica mais constante, a gente fica mais na quietude, né? Então, quando a gente descobre esse propósito universal e a gente descobre que a gente tem que passar isso para o outro, porque é nessa passagem que nós vamos nos conhecendo. É no relacionamento que a gente se conhece. É no relacionamento que a gente cresce, que a gente amadurece. Né? Tem aquela história de afiar o ferro com ferro, né? Então, é nesse próximo. Claro, quem que é mais próximo já a gente? Normalmente, nosso núcleo familiar. Mas depois vem onde? Quais são as pessoas que eu mais passo tempo? Às vezes somos nós ali no trabalho, somos nós ali na empresa que nós trabalhamos. Então, nós temos que aproveitar esse tempo para o quê? Para crescer nesse sentido, nos relacionar. E aí nós vamos seguindo essa hierarquia. Primeiro o encontro com o Pai, através de Jesus Cristo, da sua palavra. Depois dessa experiência eu começo a compreender o outro, a ajudar o outro para que ele também tenha essa mesma experiência. E depois eu faço com que ele viva isso, né? Para que ele dê continuidade a isso e ensine isso ao outro. E aí eu pego esse princípio do aprendo, ensino e depois ensino a ensinar. Então, o que a gente está vivendo aqui é justamente algo nesse sentido. Eu aprendi algumas coisas, estou ensinando, e depois vocês vão passar isso para frente, né? Então, a empresa nossa, para crescer, ela tem que aprender esse princípio, porque senão a gente vai ficar travado ali. Eu preciso adquirir uma experiência, adquirir uma sabedoria, conhecer e colocar em prática, que é o aprender. Depois eu pego esse ensino, transmito ao outro, que é isso que a gente está fazendo aqui, e depois eu ensino esse outro o quê? A ensinar alguém. Isso aqui, esse trinômio aqui, essas três expressões, ela constitui o quê? A eternidade de qualquer coisa. Então, uma empresa que aprende a fazer isso aqui, ela dura para sempre, se ela conseguir ser efetiva. Então, dentro disso, então, a gente tem conceitos parciais desse propósito. Quer dizer, existe uma base de pensamento. A base de pensamento é que nós somos feitos para louvar e adorar o Senhor. E tem o que a gente chama de propósito temporário. O que é o propósito temporário? Eu olho para as minhas circunstâncias, o que eu tenho em volta de mim, o que eu tenho de experiência, o que eu faço. E decido, escolho algo. Não, agora eu sou isso, eu vou fazer isso. Então, a circunstância, né, e aí eu vou ver justamente essas experiências que eu tive, que vai gerar o quê? A vida que eu estou vivendo agora, nesse momento. Então, esses propósitos temporários são o quê? São propósitos que vão durar um certo tempo, até que a gente chegue onde? Um propósito específico. O propósito específico é o quê? Aquela sensação, né? Nossa, eu nasci para isso. Eu não sei quantos de vocês assim já têm isso bem definido. Eu entendo que eu ainda estou num processo, né? Porque às vezes o que acontece? Existem pessoas que têm esse propósito específico e ligado ao que ele faz, à profissão dele. Tem pessoas que não, que ela tem uma profissão, que ela tem um ganha-pão, mas o propósito, o chamado dele é numa outra área.
E às vezes isso fica confuso, né? É uma coisa, sou outra. Quem que eu sou? Então, às vezes a gente fica meio perdido nessa situação. Mas o que é importante a gente gravar? É importante que eu treine pequenas escolhas. Então, nesse momento da minha vida, o que eu vou escolher? O que eu vou fazer? Qual o meu propósito? Que ele seja temporário, né? Que tenha outro temporário, que tenha outro, e assim a gente vai crescendo. Quiçá um dia a gente, nossa, essa é a minha identidade em Cristo. Eu nasci para isso. Esse é meu propósito específico. Essa é a forma melhor de eu manifestar o motivo de eu estar, do motivo de eu existir. Né? Isso a gente vai. Quando a gente começa nessa caminhada, né, de autoconhecimento, né, e de propósito, a gente vai o quê? Criando barreiras com os inimigos. Então a gente pode ter propósitos temporários, que é o quê? Propósitos que vão durar. Deixa eu só ver um aqui que está me chamando aqui no WhatsApp. Deixa eu ver se está com dificuldade de entrar. Ok, já entrou. Então a gente pode ter um propósito temporário, e esse propósito temporário é onde eu vou estar treinando, onde eu vou estar ensaiando, onde eu vou estar observando como que eu reajo diante da vida, o que me traz alegria, o que me traz tristeza, como que são as minhas respostas, né? O que acontece quando eu quando eu estou em determinada situação, né? O que eu estou fazendo, o que eu escolhi, o que está me gerando significado, não está. Então, esse propósito temporário é justamente um treinamento. É mais ou menos o treinamento do nadador. Um propósito específico é o quê? É a concorrer à medalha lá. Então, a gente vai juntando essas pequenas etapas de nossa vida e, em algum momento, a gente vai entender se, nossa, eu nasci para isso. Essa é a minha identidade. Esse é o motivo de eu estar aqui nesse momento, nessa geração. E é claro, a gente tem que se jogar, né? Essas experiências, a gente tem que mergulhar, a gente tem que se movimentar dentro dessa descoberta. A gente tem que se perguntar todo dia, né? E tentar aprofundar mais esse conceito. Que a gente pode viver a vida, né? Tipo Zeca Pagodinho, vou deixando a vida me levar, a vida leva eu, mas eu posso, né, direcionar, descobrir, existe algo melhor. Tem uma passagem na Bíblia que ilustra um pouco dessa questão, que lá fala que teriam produção de frutos 30, 60 e 100. Então isso tem a ver com isso. Quanto maior o meu relacionamento com Deus, mais próximo desse 100, né, dessa produção perfeita, desse máximo da minha pessoa ser utilizado. Isso depende muito desse nosso relacionamento com o Senhor. E é claro, eu posso estar dentro de um propósito, talvez possa não gerar tudo aquilo que eu teria o potencial de gerar, né? Posso ter um fruto de 60, posso ter um fruto de 30. O importante é não carregar esse peso. Ai, será que é isso mesmo que Deus quer que eu faça? Será que é esse mesmo caminho? Não, o caminho é o fim. O propósito é o caminho. Lembra lá da estrada? Né? A estrada vem do Espírito e é a direção. A gente tem que aprender a apreciar essa beleza da estrada. Tudo que nos acontece, né, nos acontece com um propósito, para um fim, para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos nos conhecer, para que nós possamos crescer e mergulhar nisso. Né? Esse movimento de descoberta do propósito, de descoberta de mim mesmo, é que vai me aperfeiçoar, é que vai me afiar. Então a gente tem que passar por um processo de nos observar, de perceber aquilo que nos traz esperança, o que arde o nosso coração, o que profundamente se move dentro de mim. Então isso está relacionado ao autoconhecimento. Então o autoconhecimento e propósito, a identidade e propósito, são coisas muito ligadas. Então eu não consigo ter um propósito se eu não me conheço, se eu não me conheço, eu não tenho bússola, eu não tenho para onde ir, é muito fácil me perder. Mais ou menos é essa a escadinha.
né? A gente vai atingir a realização, que seria essa descoberta, esse propósito específico, que é o quê? É a melhor forma de eu manifestar meu propósito universal, que é louvar e adorar a Deus. Então, quando a gente se conhece, a partir dessa experiência do autoconhecimento, a gente vai amadurecendo. E aí a gente vai o quê? Encontrando a melhor forma de expressar aquilo que eu conheci dentro de mim, aquilo que eu descobri dentro de mim. Isso é um processo, é uma sequência de eventos. Só que assim, aqui nós estamos dividindo, né? Nós estamos um outro, mas na vida isso é tudo junto misturado. É aquele restaurante, né? Você pega tudo ali, mistura tudo, e essa é a vida. A vida você não consegue viver cada instância dessa de maneira separada. Ah, não, agora vou parar, vou me autoconhecer. Agora é o autoconhecimento. Não, agora eu vou achar meu propósito. Não, eu estou me conhecendo, achando meu propósito, fazendo teste, observando como é que eu reajo. É desse jeito que a gente vai caminhando. É nessa bagunça, nesse aparente caos, que tudo isso vai acontecendo. E a gente tem que o quê? Nesse caminho, a gente aprender a observar tudo que se passa dentro de nós, quais os movimentos, aqueles movimentos que nos trazem alegria, aquilo que nos traz tristeza, aquilo que nos aproxima do Senhor, aqueles que nos afastam. Né? Todas as atividades que eu fizer, eu fazer essas perguntas, né? E aí eu vou o quê? Me melhorando. Né? Se a gente for usar uma expressão cristã, a gente vai se santificando nesse caminho. E o que é ser santo? Ser santo, o processo de santificação é justamente esse exercício da criatura e expressar o Criador. Então, o processo de santificação é qual a melhor forma de eu ser a imagem e semelhança de Deus. E é interessante que Deus não revela o como isso vai acontecer. A gente vai descobrindo isso na caminhada. Deus, às vezes, revela a direção. Ó, você vai por ali. O que vai acontecer? As dificuldades, tudo que vai suceder na nossa vida, Ele não revela. Esse como a gente vai descobrindo aos poucos. Porque imagina se Deus chega aqui e fala para você, ó, em 3 dias você vai morrer. Então, talvez até seja boa essa comparação. A gente talvez, diante de uma circunstância dessa, a gente acaba descobrindo o que realmente importa. Né? Mas esse caminhar, esse como, todas essas frustrações, todas as coisas boas que nos acontecem, vão nos levar a essa realização. Qual é a minha melhor versão? Né? Qual o propósito que melhor revela essa minha melhor versão? E assim nós vamos caminhando. E é importante a gente o quê? Não colocar peso excessivo diante disso, né? A gente tem fruto 30, a gente tem fruto 60, né? E a gente tem que lembrar o quê? Mesmo que eu seja fruto 30, se eu estiver lá no céu, está tudo bem. Estou dentro, né? Igual quando falou com o João Batista, né? Não, João Batista, quem preparou os caminhos, né? A pessoa top. Você olhou para ele e disse, ó, o menor aqui no céu está de 300 no céu. Então, dependendo das nossas escolhas, a gente vai ter frutos mais ou menos eficazes. Então, quanto maior a nossa intimidade com Deus, né, mais focado vai ser. Lembra lá do gráfico, da onda? Né, sobe, desce, e à medida que a gente vai amadurecendo e caminhando nessa direção, ela vai se aquietando. Então, é mais ou menos isso. E o como, né? O como é o quê? As nossas circunstâncias, o que nos acontece. Hoje eu estou passando fome, amanhã eu estou na abundância, né? Paulo falou que aprendeu a viver em cada circunstância. Em cada circunstância ele tirou o quê? Proveito. Ele tirou o aprendizado. E isso é um dom, é uma dádiva, é um dom do Espírito Santo, um dom de autocontrole, de disciplina, né? De não se deixar guiar pelas emoções, pelo coração, mas a gente vê o coração, a gente sentir, mas ao mesmo tempo a gente raciocinar,
A gente não tirar os olhos do quê? Do propósito. Porque se a gente olhar pelo propósito, olhar na direção, olhar para onde que nós, né, direcionamos a nossa vida, automaticamente as dificuldades, as barreiras, elas vão caindo. Costuma falar que a fé move montanha. É mais ou menos isso. Se eu tenho um propósito, eu tenho uma fé nesse propósito, eu acredito piamente que ele vai se realizar, então eu não tenho dificuldade, né? Henry Ford falava que as barreiras são justamente quando eu tiro os olhos do meu propósito, do meu foco. Então, as dificuldades, os impedimentos, aquilo que nos atrapalha, vem quando eu tiro o foco desse óleo. E agora vamos lá, né? Por que nós estamos falando desse tanto de coisa para falar de uma campanha de implante? Porque, assim, o movimento que tem que ser gerado em nós é esse movimento. A gente entender o que nós somos, o que nós estamos fazendo ali na clínica, qual o nosso objetivo, né? E a gente está inteiro ali dentro. Então, somente a gente passando, né, todos nós, dentro dessa perspectiva, que nós vamos formar um time forte. Eu vou mandar hoje para vocês, eu estou gravando isso aqui, estou tentando produzir um material escrito, inclusive, ele está até meio que um rascunho, tá? O que vocês vão ler é só um rascunho, mas já ajuda. Depois ele precisa ser revisado, corrigido, enfim. Mas como a gente não tem tempo hábil para fazer tudo ao mesmo tempo, porque só eu que estou fazendo isso aqui, então eu tenho que estudar, eu tenho que planejar o material, tenho que ver como que isso vai ser feito, para que aos poucos a gente vai se conectando, integrar a nossa circunstância, que é a IMPLA, né, com os nossos objetivos. Todos unidos, uma unidade só, como o Pai é com Cristo e com o Espírito Santo, é a gente exercer essa unidade ali dentro da empresa. Então, quando a gente conseguir essa unidade de pensamento, ninguém vai nos segurar. E o importante é saber que o quê? Né? É no caminho, a estrada é o propósito. Então a gente tem que o quê? Unidos, vamos chegar no número, vamos chegar num propósito temporário. Então nós vamos viver na prática esse ano um propósito temporário. É o propósito 2020/2021. O propósito tem um número, o propósito tem um porquê, ele é mensurável. Nós vamos estar conversando um pouquinho dessas regrinhas aí, provavelmente na próxima aula ou na outra, não sei. Mas a gente vai formatar a nossa maneira de pensar para que a gente possa o quê? Dentro desse propósito temporário, dentro disso que nós vamos estar vivendo juntos, agora depois você pode usar isso na sua vida pessoal, você pode usar isso na sua família, nas suas relações lá fora. O princípio é o mesmo. A coisa não muda, né? Só muda a circunstância, né? O ambiente, as relações que eu estou tendo ali. Então, todos esses princípios podem usar em qualquer área da nossa vida. Eles vão funcionar. E o interessante é isso, né? Que a gente procure a beleza em cada momento. Em cada momento, cada caminho que a gente está passando, a gente tem uma beleza. Tá joia, gente? Então, por hoje é só. Eu vou mandar depois no WhatsApp o link da plataforma onde eu estou guardando esses vídeos. Vocês vão acessar lá, de repente rever a primeira, rever a segunda, que aí vai ficar lá em aberto. E tem exercícios para serem feitos, tanto da primeira aula quanto da segunda. Na verdade, já está lá desde a semana passada, eu me esqueci de passar esse link para vocês. Acho que só a Jaqueline que recebeu, que eu pedi para ela dar uma olhada para ver se estava tudo certinho, fazer o teste, né? E depois eu me esqueci de passar para vocês, tá tendo acesso. Então é importante que a gente não fique só em ficar ouvindo, porque não adianta nada. O conhecimento
sem a prática, não é nada. É como se eu não conhecesse, eu continuo sendo ignorante. Então é a gente pegar todos esses conceitos, tudo isso que a gente está ouvindo, pegar, fazer as tarefas, tem tarefinha lá tanto da primeira aula quanto da segunda. Provavelmente, ao que você entrar lá agora, vai estar só a primeira. Agora que eu falo, a hora que eu mandar o link, tá? E se você não fazer o exercício, a gente não vai conseguir crescer, a gente não vai conseguir evoluir. A gente vai ficar na vida Zeca Pagodinho, a vida vai passando, passando, passando e de repente, passou. Fui, morri, né? Então, o importante é a gente ser atuante. Né? A gente tem um Deus, a gente tem quem nos proteja, quem luta por nós, né? Porque existem coisas que vão estar além da nossa capacidade, e aí Deus vai cuidar de nós. Ele falou lá naquela passagem, né? Aqueles que vêm a mim, que vêm segundo esse propósito, eu vou defender eles, eu vou estar com eles, eu vou estar aplanando os caminhos. Então, essa certeza tem que estar no nosso coração. Então, a nossa campanha, apesar que talvez no primeiro olhar tudo isso que a gente está conversando aqui não tem muito nexo, mas com o tempo, com o evoluir das questões, eu acho que a gente vai ligando. Né? Se tiver alguns pontos que ainda você não conectou aí, aos poucos a gente vai entendendo isso. Né? Nosso próximo encontro, segunda-feira que vem é do Carnaval, né? Então, acho que vocês vão estar viajando, talvez... Bom, eu vou ver se eu entro aqui. Se vocês estiverem aqui, eu vou ligar os microfones. Aliás, no chat, o que vocês acham? A gente salta... Onde está o chat aqui? Está aqui. A gente deixa a segunda-feira que vem e pula para outra. Como é que vocês acham que fica melhor? Ninguém manifestou. Olha, por mim, acho que eu sou o que menos pode falar, né? Tá ótimo. Tá ouvindo. Por mim também, eu vou estar por aqui. A aula está pronta. Eu não achei o chat, peraí. Achou? Pode falar também. Agora, deixa eu desmutar aí. É só desmutar e falar. Pode ser segunda. Pode ser segunda, para a gente não perder. Pode. Não, então beleza. Então, segunda-feira a gente mantém. E aí nós vamos passar por uma coisa mais prática. Nós vamos passar para algo mais, vamos dizer assim, mais direcionado. Talvez agora vai começar a fazer um pouco mais de sentido. Tá ok? Então, assim, boa noite. Segunda eu não posso, mas quarta ou quinta eu estarei tranquilo. Ativei aqui. Então, talvez segunda eu tenho um compromisso à noite, mas aí depois também eu assisto, não tem importância não. Aí se eu puder, eu entro. Qualquer coisa você pode, de onde você estiver, você participa. Uhum. Combinado. Na verdade, hoje demorou um pouquinho mais, que eu estava olhando aqui o time, estava olhando o time errado. De repente o trem apagou, você vai. Eu estava tranquilo. Mas, então, segunda-feira a gente se reúne no mesmo horário. E eu vou ver, essa semana eu já vou disponibilizar o link para vocês já acessarem a plataforma lá. E aí, qualquer dúvida, essas coisas, como a gente está fazendo isso no meio digital, só para facilitar, mas a gente tem contato um com o outro. Então, a gente interage, né? A gente não está distante um do outro. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que quiser conversar, trocar ideia, pode usar a gente por lá mesmo. Fala, Wesley. O último, você tinha colocado no YouTube. Esse você também vai colocar? Se você colocar, já manda o YouTube link. É onde a gente grava. Aí o link da plataforma é só para organizar a forma de pensamento e a estrutura de aula. Mas lá no YouTube vai ter. Na verdade, o armazém do vídeo é no YouTube.
Fechou. Depois eu vou conhecer como que funciona a plataforma do YouTube, que eu usei mais essa aqui. Mas era conversas mais rápidas, então eu nunca tive esse problema, né? Então aqui eu começo uns 10 minutos antes e a hora que chega nos 40 ele acaba.